Boa noite. Hoje é dia 28 de julho. Eu gravo esse vídeo para os meus estudantes dos segundos anos, para a gente dar sequência nos nossos conteúdos, trabalhando agora com redação. Bem, gente, quando nós entramos no ensino médio, a gente começa a se dedicar aos gêneros opinativos e argumentativos. E o mais famoso deles, o que a gente precisa aprofundar mais, é o texto dissertativo, que é o modelo cobrado pela maioria dos vestibulares e também pelo Enem, que é bem importante para vocês, então a gente precisa se acostumar a fazer a redação nesse padrão. Vamos lá? Basicamente, gente, uma dissertação é um texto que você faz para expor a sua opinião a respeito de determinado assunto. Esse assunto sempre vai ser um assunto polêmico, um assunto que permita diferentes pontos de vista. E você vai escolher um ponto de vista para abordar de uma forma coerente, dando exemplos, justificando por que você pensa desse jeito. Então, o que a gente precisa fazer na dissertação é extrapolar o senso comum. E é usar realmente argumentos, usar a lógica, pensar a respeito do assunto, porque o meu objetivo é convencer o meu interlocutor, é fazer com que a pessoa que está me ouvindo aceite que aquele é o melhor argumento a respeito desse tema. A dissertação, ela começa por um parágrafo de introdução. Nesse parágrafo, a gente coloca a ideia central a respeito do tema e a gente coloca, assim, pequenas informações que vão ser desenvolvidas nos parágrafos seguintes. No desenvolvimento, a gente vai fazer toda a argumentação, a gente vai dar as nossas opiniões se baseando em dados, em estatísticas, em fatos históricos, naquilo que está acontecendo nos noticiários, aquilo que está na mídia e que faz com que você forme a sua opinião a respeito do assunto. Fechei isso, vou para a minha conclusão. A conclusão é o último parágrafo do texto e ela tem que retomar essas ideias. E nos moldes do Enem, aqui na conclusão, eu preciso fazer uma proposta de intervenção. Então, eu tenho que sugerir para a pessoa que está lendo, para o meu leitor, o que poderia ser feito para minimizar ou solucionar esse problema. Sempre de uma forma coletiva, sempre apelando para as autoridades, para as instituições, para que esse problema possa ser resolvido. Essa parte é uma parte muito importante da dissertação, ela vale uma nota específica, só esse parágrafo de conclusão com uma intervenção. E uma coisa muito importante quando a gente fala de dissertação é a questão do ponto de vista. O ponto de vista é o ângulo a partir do qual eu vou observar aquele fato, aquele assunto, aquele problema. Eu fiz um exemplo para vocês ali, a gente tem um gráfico de pizza. Digamos que o tema da redação que foi proposto lá pela banca seja a televisão. A televisão é um assunto muito amplo. Dentro desse assunto, eu preciso estabelecer um ponto de vista para poder começar a escrever. Por exemplo, a TV e os livros. Eu posso falar da relação entre a literatura e a TV. Ou eu posso falar sobre os comerciais de TV. Ou sobre as novelas. E assim por diante. Porque a dissertação, ela tem um número pré-determinado de linhas. As bancas costumam cobrar entre 20 e 30 linhas de texto. O Enem fala que o mínimo é 8, 10 linhas, mas é difícil você fazer uma boa redação com esse tamanho. Então, você precisa pelo menos escrever 20 linhas e o máximo é 30. Então, não tem como eu falar de um assunto tão amplo como a televisão, a violência, em 30 linhas. Então, eu vou ter que delimitar esse tema, eu vou ter que estabelecer um ponto de vista para eu poder desenvolver o meu texto. Escolhido esse ponto de vista, eu preciso pensar no objetivo do meu texto. O que eu quero com esse texto? O que eu quero que conclusão que eu quero que as pessoas cheguem com esse texto? Então, para eu desenvolver esse meu objetivo, eu vou precisar descrever, mostrar, apresentar, analisar,
enumerar, discutir, apontar, comentar a respeito desse assunto. A dissertação ela vai se organizar em 2 atividades mentais. A síntese, que é esse objetivo que eu estabeleço logo no primeiro parágrafo, e daí a análise, que vai ser o desdobramento desse primeiro parágrafo nos parágrafos seguintes, que são os parágrafos de argumentação. Outra coisa muito importante é a tese, ela é fundamental em uma dissertação. Para explicar para vocês o que é tese, eu trouxe uma dissertação, O Homem e a Natureza. Vou ler para vocês e daí a gente vai identificar cada parte do texto. A ideia de que a natureza existe para servir o homem seria apenas ingênua, se não fosse perigosamente pretensiosa. Essa crença lançou raízes profundas no espírito humano, reforçada por doutrinas que situam corretamente o Homo sapiens no ponto mais alto da evolução, mas incidem no equívoco de fazer dele uma espécie de finalidade da criação. Pode-se dizer com segurança que nada na natureza foi feito para alguma coisa, mas pode-se crer em permuta e equilíbrio entre seres e coisas. A aquisição de características muito específicas, como a linguagem, raciocínio lógico, memória pragmática, noção de tempo e capacidade de acumular, não fizeram do homem um ser superior no sentido absoluto, mas apenas mais bem dotado para determinados fins. Isso não lhe confere autoridade para pretender que todo o resto do universo conhecido deve prestar-lhe vassalagem, como de fato ainda pretende a maioria das pessoas com poder decisório no mundo. Então aqui nós temos uma dissertação, vamos analisar cada parte dela e encontrar onde é que está essa tese. Então, o autor do texto ele se organizou da seguinte forma. Primeiro, ele escolheu o assunto, que foi a natureza. Daí, ele especificou o ponto de vista. Dentro desse assunto tão grande que é a natureza, o que eu vou abordar? Ele falou sobre a relação entre o homem e a natureza. E daí, ele definiu um objetivo, que era mostrar que a natureza não existe para servir o homem. Com base nesse objetivo, ele vai fazer uma afirmação que significa a opinião dele a respeito do assunto. Essa frasezinha, essa afirmativa que vai ser a opinião central do autor a respeito do assunto, a partir da qual ele vai tecer todo o texto, é a tese. No caso dessa dissertação que a gente estava analisando, a ideia de que a natureza existe para servir o homem seria apenas ingênua, se não fosse perigosamente pretensiosa. Como ela traduz uma opinião, ela vai ter que ser demonstrada, porque opinião cada um tem a sua. Como que eu vou provar que essa opinião que eu tenho é uma opinião válida, que ela é a mais acertada? Eu vou ter que comprovar essa minha tese ao longo do texto. Então, a tese aparece lá no parágrafo de introdução e depois ela vai ser comprovada. Eu vou convencer o meu leitor por meio dos argumentos que eu vou utilizar, conduzindo esse meu leitor para uma conclusão e uma intervenção. Dicas, então, para a gente escrever uma boa dissertação. Interpretar bem o tema, entender o que o tema está pedindo, sobre o que eu tenho que falar. Se é para falar sobre abacaxi, eu não posso falar de banana só porque os dois são frutas. Então, eu tenho que me atentar para esse tema, de preferência marcar isso no texto, sublinhar, destacar. Porque se você fugir do tema, você zera a prova de redação se você estiver sendo avaliado em um concurso, como o Enem e o vestibular. Nas nossas aulas de redação, eu vou ser mais maleável, principalmente nas primeiras, porque vocês ainda estão num processo, são as primeiras que vocês estão aprendendo. Beleza, entendi o tema. Preciso me perguntar o que eu acho a respeito desse tema. E para ajudar a gente a achar alguma coisa, geralmente vem as coletâneas de texto a respeito do tema nas provas de redação. Então, você tem 4, 5, 6 textos falando sobre o tema para você ter uma noção geral, para você ter alguma ideia a respeito e poder construir os seus argumentos. Aí, a gente faz o rascunho
num primeiro momento, sem se preocupar tanto com a forma final do texto, valorizando mais o conteúdo em si. Você pode fazer em forma de esquema para as ideias não fugirem da sua cabeça. Vai anotando, porque depois você vai melhorar esse rascunho. Aí você vai revisar o texto para não deixar passar nenhum erro despercebido para produzir a versão final. Algumas provas de redação pedem título. O Enem, por exemplo, não pede, então ele não é obrigatório no Enem. Mas nas nossas aulas de redação, eu gostaria que vocês sempre fizessem título para as redações de vocês, porque a gente precisa treinar, porque se isso for cobrado de vocês, vocês vão ser capazes de fazer, porque não é só o Enem que vai pedir redação na nossa vida, né? Então, quando eu tiver que fazer um título, ele tem que ser uma frase curta e ele tem que captar a essência do texto de uma forma inteligente e criativa. Por exemplo, se o tema da redação é violência, eu não vou pôr o meu título A Violência. É muito básico, não tem surpresa, não tem nada de originalidade. Outra coisa bem importante. Na dissertação, claro, quem está falando sou eu, que sou o autor do texto, mas a gente faz de conta que quem está falando no texto não sou eu. É a voz da razão, é a voz do bom senso. Por isso, a gente não se inclui na redação. Então, eu nunca uso eu na redação ou faço a conjugação dos verbos levando para a primeira pessoa. Por exemplo, fui, percebi, fiz. Nunca é você. Como é a voz da razão, a voz do bom senso, a gente vai deixar isso mais impessoal. Eu percebo? Não. Percebe-se. Eu acho? Não. A sociedade é assim, assado. Nunca leva para você. Ou para nós, né? Porque se você usar o nós, você também está se incluindo. Então, você não se inclui. Outra coisa é que a nossa redação ela precisa de uma cola entre uma frase e a outra e entre os parágrafos. Então, eu não posso pôr um monte de ideias soltas ali no texto, elas precisam ter uma ligação entre elas. E o que vai fazer essa ligação são os conectivos. Então, eu preciso pôr conectivos no meu texto que ligam essas ideias. Conectivos são as palavras que dão a sequência do texto. Podem ser aditivos, adversativos, alternativos, explicativos, conclusivos. Então, a gente precisa usar muitas conjunções. Os pronomes podem funcionar como conectivos. Então, a gente precisa usar um vocabulário mais sofisticado. E tudo que eu digo, eu preciso dar uma justificativa, eu preciso apontar um fato, eu preciso dar um exemplo que comprove. Não pode ser simplesmente porque eu acho aquilo. Na minha introdução, eu tenho que tomar cuidado e na minha conclusão também, porque eu só posso abordar na introdução e na conclusão aquilo que tiver no desenvolvimento. Eu propus uma tese, eu preciso explorar aquela tese no desenvolvimento. Estou fazendo a minha conclusão lá no final, eu não posso concluir uma coisa que eu não desenvolvi. Então, cada parte precisa estar ligada. A religião não pode ser usada como argumento, porque é um texto científico, então a gente não pode usar um dogma religioso como argumento, então ele não serve, a não ser que seja um tema religioso. Daí você vai falar sobre religião, mas você não vai poder usar a religião como argumento, não é aceito pelas bancas. Por exemplo, digamos que o tema da dissertação era o aborto. Você não vai poder dizer no texto que o aborto é errado porque ele é pecado, conforme a sua crença religiosa. Não serve como argumento porque não é um fato lógico, não é um fato da ciência, é um dogma, é a tua crença pessoal. Também, vocês têm que tomar cuidado para não repetir muito as palavras no texto. Por exemplo, é um tema lá que é sobre violência, daí eu falo 5 vezes a palavra violência no texto. É muito, vai ficar muito repetitivo, aquilo vai ficar dando eco quando a gente estiver lendo. Então, você vai procurar usar um sinônimo, uma expressão que equivale à mesma coisa para evitar essa repetição. Ou vai usar um pronome que vai substituir
esse nome quando possível, para não ficar repetitivo, né? Em 30 linhas, você não vai poder ter 5 vezes a mesma palavra, 4 vezes a mesma palavra. Tomem cuidado com as expressões muito vagas, como certo e errado, porque isso é um juízo de valor, isso é muito pessoal, o que é certo para mim é errado para o outro. Então, isso não serve para convencer o meu interlocutor. Assim como as expressões belo, bom, incrível, péssimo, porque é muito subjetivo, então isso não convence o outro. A gente vai fugir dos clichês, das frases feitas. Sabe aquilo que todo mundo diz a respeito de um tema? É aquilo que você não vai dizer. Porque a dissertação ela precisa fugir do senso comum. Eu não posso repetir o que todo mundo diz, eu preciso ser original, eu preciso realmente usar a minha argumentação no texto. Evitem também a palavra coisa, porque coisa é uma palavra que a gente usa quando a gente não sabe o termo específico e na redação a gente precisa saber. Também tem que evitar as gírias, não pode usar gírias, nem vícios da linguagem oral, como né, daí, tipo. A gente também deve evitar o uso do etc. A gente não costuma pôr isso na dissertação. E também as abreviações, colocar por extenso o nome das instituições. Por exemplo, não põe IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, você dá nome completo para as instituições. Cuidado com as frases embromatórias, aquele enrolation no meio do texto, aquela frase ou até mesmo um parágrafo inteiro que está ali só para encher linguiça. Porque tudo que você põe na sua redação precisa ser fundamental e muito informativo. Se aquilo ali está só repetindo o que você já disse ou está só chovendo no molhado, aquilo não vai ser considerado no seu texto, você vai perder ponto. Olha se você não está repetindo ideias, se você não está falando 2, 3 vezes a mesma coisa por palavras diferentes. Veja se o seu texto está claro, se a pessoa que vai ler vai conseguir compreender aquela ideia. Cuidado com as construções sem nexo. Às vezes a gente faz uma frase grande demais e quando a gente vai ler ela, quando a gente chega no final, a gente vê que ela está, entre aspas, sem final, ela não faz sentido. Então, evite períodos muito longos e desconexos. Não pode ficar divagando, assim, falando de outras coisas e nem fugir do tema proposto. Os alunos costumam perguntar muito se eles podem fazer perguntas na tese ou no corpo do texto, lá no desenvolvimento. Você pode fazer uma pergunta no meio do texto desde que você responda essa pergunta. Então, se ela aparece na tese ou ali no início do desenvolvimento, ela vai ter que ser respondida ao longo do texto até ali a conclusão. Veja se os seus argumentos são convincentes, se são fatos, se são coisas históricas, se são das áreas do conhecimento que a gente estuda. Usem a filosofia, a sociologia, a história, a geografia, tudo que vocês conhecem. Se você for falar de valores, procure falar de valores que você conhece, que sejam valores assim aproximados. Fale de pesquisas e informações de instituições sérias, né, que você pode ter adquirido ouvindo na TV, ouvindo na rádio, lendo a respeito, mas que sejam fontes confiáveis, né? De repente, a sua vizinha ou a sua tia não são as pessoas mais confiáveis para um dado estatístico, científico, a não ser que elas trabalhem em uma empresa conceituada na área. Então, é melhor você deixar esses dados para as instituições. Então, você vai falar de instituições que sejam respeitadas, tá? Não vai poder ficar falando da vida pessoal, nem do que aconteceu com seu pai, com seu avô. Eu acho que o aborto é errado porque a minha avó fez um aborto há 50 anos e aconteceu assim, assim, assim. É um caso muito pessoal, né? Não serve de argumento, não vai convencer ninguém. Daí, gente, como que nós organizamos esses parágrafos no texto? A gente vai considerar que a nossa redação ela tem que ter entre 20 e 30 linhas. Então, cada parágrafo a gente vai fazer mais ou menos com 6 linhas. Isso não é uma regra, mas é para a gente ter uma noção. Geralmente, os candidatos trabalham, eles acham mais fácil escrever
a tese lá na introdução e daí fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, 2 argumentos principais para defender aquele ponto de vista e daí a intervenção no 4º parágrafo. É possível fazer o texto dissertativo com 5 parágrafos, daí você vai fazer 3 de desenvolvimento, 3 justificativas para a sua tese, 3 argumentos. É mais difícil, a maioria dos candidatos prefere 2 argumentos, então a dissertação vai variar entre 4 e 5 parágrafos. Posso fazer uma dissertação com 2 parágrafos? Não, só se você quiser perder muita nota. Posso fazer com 8 também? Não. Vai ficar um parágrafo muito pequenininho, você não vai conseguir desenvolver uma ideia completa. A gente tem que tomar cuidado, porque o meu parágrafo ele não pode ficar muito prolixo. Prolixo quer dizer que ele é desse tamanhão, ele é muito enrolado, muito grande. E também não pode ficar muito curto. Então, se eu vou fazer 4 parágrafos e eu vou escrever 30 linhas, eu vou tentar distribuir essas 30 linhas nesses 4 parágrafos ou 5 parágrafos. Se eu fizer o parágrafo muito curto, vai ficar parecendo um textinho de criança, eu não vou conseguir desenvolver uma ideia complexa, tá? Que tipos de argumento eu posso utilizar? Quais são os mais comuns? O de autoridade. Então, eu escolho uma autoridade daquela área sobre a qual eu estou falando, se é saúde, se é segurança, se é educação. Quem é a autoridade naquela área, que é conhecida, que é uma figura de renome no nosso país? Então, eu vou pegar um especialista no assunto para reproduzir a fala dele, para dizer quais são as ideias dele a respeito. Eu também posso usar um argumento de consenso, que são aquelas afirmações que são de consenso geral. Não tem quem não vai achar isso. Por exemplo, eu falar que a gente precisa valorizar a vida, que a gente precisa proteger o meio ambiente. São coisas que ninguém vai discutir e falar, não, valorizar a vida não é legal. Eu acho que esse argumento não vale. A gente também pode usar argumentos que vêm da experiência, da observação. Um dado que já foi muito observado no mundo, já foi muito observado no contexto daquele assunto. Então, ele já serve de argumento porque ninguém vai discutir também, não é assim, porque já foi muito observado. Por analogia, analogia quer dizer assim, se na situação A aconteceu desse jeito e a gente percebe que na situação B tem uma semelhança, então vai acontecer do mesmo jeito também. Isso é analogia. Eu também posso usar uma exemplificação, eu posso inclusive criar uma historinha ali, uma historinha que seja fictícia só para ilustrar esse meu exemplo. A gente usa isso principalmente quando a gente está falando de assuntos muito abstratos e a gente quer dar um exemplo para ele ficar mais concreto. E também pela lógica, né? São relações de causa e efeito, de consequência e causa. Então, por lógica, você também consegue argumentar. Então, para ficar mais resumidinho, a gente vai olhar para o tema. Primeira coisa que a gente vai fazer é, eu sou a favor ou eu sou contra esse tema? Sempre você vai se fazer essa pergunta. Sou a favor ou sou contra? Essa vai ser a minha introdução, lembrando que a tese tem que estar ali na introdução. E eu vou perguntar para mim mesmo, por quê? Por que eu sou a favor ou por que eu sou contra? Esses porquês são os meus argumentos que vão variar entre 2 ou 3, a maioria opta por 2. Esse é o meu desenvolvimento. No final, eu vou perguntar, eu posso fazer alguma coisa para mudar essa realidade? Eu posso dar uma sugestão? Poderia ser diferente? Essa é a minha proposta de intervenção nos moldes do Enem. E daí eu fecho a minha redação. A dica que eu dou para vocês é: olhem quais foram os últimos temas do Enem. Qual foi o tema do Enem do ano passado? Qual foi o tema do Enem de 2018, 2017? Vão vendo de 2015 para cá e procurem redações que tiraram nota 1000 no Enem. Leiam essas dissertações que tiraram nota 1000, que foi gente como vocês que fez. Porque ali vocês vão ter exemplos, vocês vão ir captando a estrutura do texto, como que ele é organizado. E daí eu tô mandando para vocês, junto com essa aula, a nossa proposta de redação, o tema que vocês vão abordar para essa primeira que a gente vai fazer para treino, certo? Beijos, tchau, tchau, até a próxima!